Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas. Nesta ocasião, vou deixar para vocês uma meditação com o tema A Voz Direcional de Deus. Vou tomar por base um versículo nas Sagradas Escrituras que localizamos no livro de Êxodo, capítulo 25 e o versículo 22, que nos diz assim: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca do testemunho, ou a arca da aliança, ou a arca do concerto, três nomes para o mesmo objeto usado por Israel, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, quando peregrinava pelo deserto, rumando à terra prometida. Era ali, diante da arca, na presença de Deus, que o sacerdote escolhido, chamado, vocacionado por Deus para ser o líder espiritual do seu povo, para falar em favor do povo diante de Deus, ser um intercessor, um instrutor, um guia, um atalaia de Deus para o povo, ser o porta-voz de Deus para o povo, aquele que transmitia a mensagem, a instrução de Deus para o povo. Ali ele precisava se achegar, se aproximar da arca, e então de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estavam naquela arca, Deus se manifestava ao seu servo, ao sacerdote, e o instruía nos seus estatutos, nas suas ordenanças, para direcionar o povo de Israel na difícil caminhada pelo deserto, trajetória difícil, onde estavam à mercê de enfermidades, precisavam de uma direção certa para seus passos, para que não se perdessem, não perdessem então o rumo certo que deveriam ter traçado e firme aos seus pés, até conquistar a terra prometida. Estavam também correndo sérios riscos de serem atacados pelos inimigos. Ali somente Deus poderia prover e suprir as necessidades do seu povo naquele local. E somente uma voz de quem é onisciente e onipresente, onipotente, presciente, sabe todas as coisas e sabe todas as coisas antes delas acontecerem, e é todo poderoso e está presente em todos os lugares. Somente a voz de um Deus santo e sábio poderia dar uma orientação certa, uma direção segura. Somente a voz de Deus, a qual o sacerdote ouvia ecoar aos seus ouvidos, ao seu coração, quando se aproximava desta arca que simbolizava a presença de Deus. Nesta difícil trajetória aqui nesta terra, rumo à terra prometida, uma Canaã celestial, a semelhança dos hebreus no deserto, a igreja de Cristo está peregrinando no deserto deste mundo e precisa de uma sábia, de uma segura, de uma certa orientação, de uma direção inequívoca, e esta vem de Deus. E Deus também hoje tem chamado, tem escolhido, tem vocacionado
muitos servos, servas dele, para serem seus sacerdotes, sacerdotisas. Glória a Deus, para estar na sua presença, ouvir a sua voz, ser orientado, direcionado numa direção segura e certa, onde não haverá perigos, riscos de perdermos o rumo, onde estaremos amparados, protegidos, bem direcionados pela voz deste Deus. Em meio a todas as circunstâncias adversas que enfrentamos, desfrutamos desta voz que nos instrui, que nos ensina, que nos orienta, de maneira que nós podemos seguir em frente após ouvir a voz de Deus sem nenhum temor, sem nenhum receio de que iremos nos perder na caminhada, de que passaremos fracassos, frustrações, insucessos, pois no final da jornada está garantida a nossa coroa lá no céu, está garantido o nosso galardão. Assim sou eu e você que tem um chamado de Deus, que tem dado ouvido e tem dito: eis-me aqui, ó Senhor, tem se posicionado diante de Deus, tem se determinado a ouvir e a obedecer à voz de Deus, a ser esse atalaia de Deus. Nós declaramos que confiamos no Senhor, que vamos nos aproximar dEle, que sempre no momento de tomarmos decisões difíceis, ouviremos a voz do Senhor e seremos orientados. Então nossas decisões serão tomadas de maneiras certas e sábias. Glória a Deus, aleluia. E também sempre que ouvirmos a voz de Deus, nos orientando e nos ordenando a transmitir aos que estão ao nosso redor a voz de Deus, nós não omitiremos tudo aquilo que Ele nos ordenar que falemos. Falaremos e agiremos como verdadeiros atalaias de Cristo, mostrando ao povo o caminho certo, o rumo certo que devem seguir, decisões certas que devem tomar, atitudes corretas, iluminados, orientados pela doce voz de Deus. Permita que a voz de Deus ecoe suavemente ao teu coração. Ouça a doce, a harmoniosa, a melodiosa, a suave, a agradável voz de Deus, falando ao teu coração com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, te orientando a que se afaste de muitas coisas que parecem atraentes aos teus olhos, parecem lindas, belas paisagens que na caminhada o adversário de nossas almas, Satanás, procura pintar belos quadros, belas paisagens para distrair a tua atenção, a tua visão do alvo verdadeiro que é Jesus Cristo, a santidade, a pureza, a fé genuína. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouça a voz de Deus através das Escrituras, a Bíblia Sagrada, o principal meio pelo qual Deus se revela e revela seu plano e sua vontade e sua direção segura e certa à humanidade, continua sendo as Escrituras. E homens e mulheres que se colocam como profetas, profetisas de Deus, atalaias, para receber de Deus o seu conselho, os seus estatutos, as suas
as suas instruções, as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus ensinos e transmitir a você, tal qual recebemos de Deus, devemos assim te entregar. E não seremos omissos, nem remissos, nem sequer desobedientes em cumprir o que Deus nos ordenar, mas tudo transmitiremos para a sua edificação, exortação, consolação, para que você tenha sábias decisões a tomar no momento em que estiveres em alguma dificuldade e nos caminhos difíceis desta vida e no deserto inóspito desta vida. Tenha a direção, o amparo, a proteção, o cuidado e a provisão de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. O meu abraço para você. Um beijo no seu coração e na sua alma. E até a nossa próxima mensagem.